Bomba, bomba, bomba. Temos um ensino explosivo bombástico. Hoje vamos falar sobre o síndrome do pânico. E qual é o espírito que está por detrás? Síndrome do pânico, hoje vamos descobrir qual é o espírito que está por detrás do chamado síndrome do pânico. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer Deus seja louvado? Glória seja dada ao Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Primeiro quero ler algumas passagens bíblicas aqui. Em Romanos, capítulo 8, diz assim, glória a Deus, vamos aqui para o 14. Porque todos os que são guiados, ou seja, dirigidos, comandados, governados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, ou seja, um demónio, um espírito imundo, um espírito mau, maligno. Tu não recebeste um espírito de escravidão para andares outra vez em temor. Amém? Em temor. Porque a palavra do Senhor também nos diz que um abismo leva a outro abismo. Aleluia. Então o espírito de escravidão traz consigo o espírito de temor, de medo, de pânico, de fobia. Quantos podem dizer aleluia? Mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Então nós somos filhos de Deus. Então nós não recebemos um espírito de escravidão. Um espírito do medo. Escraviza a humanidade. Nós recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Olha aí. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, repalabai, que Deus é amor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus é amor. E quem está no amor de Deus está em Deus e Deus está nele. Glória a Deus. E no amor, isto é no versículo 16, nós conhecemos e queremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus. E Deus está nele. E o amor no amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena, ou seja, a condenação, a punição. E o que teme não é perfeito em amor. Então quem vive com medo, cristão que vive com medo, não está liberto. Não está liberto. E também não patenteia a principal das 9 virtudes do fruto do Espírito, que é o amor. Então, aleluia, então o Espírito Santo nos dá coragem. Como deu coragem a Davi para enfrentar o urso, o leão, e defender o rebanho do seu pai. Glória a Deus, Jessé, que lhe deu coragem para enfrentar o gigante Golias, com cerca de 3 metros de altura. Aleluia, que vinha todo armado com espada, escudo e lança, e ele veio só em nome do Senhor dos Exércitos e o venceu. Então, Deus nos dá um espírito para enfrentar leões espirituais, ursos, gigantes, aleluia, glória a Deus. No amor não há temor. Então a Bíblia diz o quê? Que Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Aleluia. Se tu não tens... aleluia. Ramanda, glória, séria. Mas se tu tens temor, se tu tens medo, o amor de Deus não está em ti. Ou se estiver em ti, não é perfeito. Tu não estás em perfeição, és imperfeito, estás em pecado. Porque o temor, o medo, traz consigo o quê? A pena, o pânico. Não é? O medo traz consigo a pena. Não é? Se não me falha a memória, eu creio que a palavra do Senhor nos diz, creio que mais do que uma vez, para cada dia do ano, acho que 366 vezes, não temas. Não temas. Então, quem tem o Espírito Santo não tem medo. Ai, vou-te matar. Aleluia. Jesus disse, eu tenho por mim por certo, aliás, Paulo disse, eu tenho por mim por certo que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho.
Aleluia! E Jesus também disse, em verdade vos digo, que aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24, conforme Filipenses 1,21. Então, este estudo vai ser algo brutal para destruir, desfazer as obras do diabo. Porque para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Amém? Nós estamos aqui em guerra espiritual. Isto é um estudo de guerra espiritual. Qual é o espírito que está por trás do pânico, da síndrome do pânico, da fobia, do medo, do temor? Glória a Deus. Então, já sabemos que o Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo não te escraviza e não te coloca medo. Aleluia. O Espírito Santo é um espírito de coragem e de ousadia de libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Então, este estudo vai ser algo muito forte. O espírito, irmão, que está por trás do pânico, tu já vais saber quem é. Amém? É este espírito aqui. É um demónio em forma de sátiro. É um híbrido. Cheio, demónio híbrido. Glória a Deus. Chifres de bode. Orelhas de bode. Rebalamassai. Pernas e pés de bode. E o resto do corpo humano. Aleluia, já vais saber o nome dele. Quem querer diga glória. Diga aleluia, diga Deus seja louvado. Então vai ser algo muito forte. Algo muito tremendo. Continuando aqui, então já sabemos o quê? Que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas um espírito de libertação. Nem um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Quem querer diga glória. Glória a Deus. Aleluia. Ri palabaseri andalabaia. Amém? Outra coisa, quem tem medo não é salvo. Porque, aleluia, xeremá, porque o amor, quem está em amor, está em Deus, Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor. Então se tu tens o amor de Deus, tu não temes. Amém? Vamos aqui mais umas passagens aqui do Novo Testamento. Glória a Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aleluia. Então, o maior dos frutos, a maior virtude, assim é que é, do fruto do Espírito, das 9 virtudes que existe, é o amor. Aleluia. Ripalamasteria andalamaia. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas destes três o maior é o amor. É? Agora, repara aqui no fruto do Espírito, para tu entenderes aqui o mistério. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é, primeira característica do fruto, são 9. 9 é o número do Espírito Santo. 7 é o número da perfeição e plenitude de Deus. 8 é o número da ressurreição de Cristo, da nova vida em Cristo, da nova criatura, aleluia, da nova criação, o começo da nova semana, rica em Cristo, da circuncisão do Espírito e não da carne. Então, aleluia, 9 é o número do Espírito Santo. Quem querer diga glória, aleluia. Orianda labai. Poderíamos também citar que 5 é o número da graça. 5 foram as marcas de Jesus na cruz do Calvário. 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição e plenitude de Deus. Aleluia. 8 é o número da ressurreição em Cristo. Ele entrou em Jerusalém num determinado dia e passado 8 dias ressuscitou. É o número da ressurreição e do começo da nova semana, da nova vida em Cristo. Aleluia. Circuncisão do Espírito, não da carne. Porque ao 8º dia era circuncidado o prepúcio da carne. Aleluia. Mas quem está em Cristo tem que ser circuncidado o seu coração. Então o fruto do Espírito é constituído, 9 é o número do Espírito. São 9 os dons do Espírito. E são 9 as características do fruto do Espírito, que é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, beniguidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então a Bíblia diz que Deus é amor. A maior virtude é o amor. E quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor. Então não tem que ter medo. Aleluia. Se tu tens medo, aleluia, então tu não estás liberto. Tu tens um espírito maligno atuando na tua vida.
Amém? Ori canta lá bassaia. E olha aí, no dia do arrebatamento, vais ficar de fora. Infelizmente. Vamos aqui para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, provando isto mesmo que eu estou falando. Então, quem tem medo? Eu tenho medo de passar debaixo da escada. Tenho medo de ver vi um gato preto. Agora vou ficar debaixo de maldição. Estou amaldiçoado. Tenho medo do gato preto. Né? Tem medo de tudo. Tem medo disto, medo daquilo, medo de andar de elevador, medo de andar de avião, medo de subir escadas. Cuidado. Medo de dormir às escuras. Tens que repreender esse espírito do pânico, do medo. Já vais saber quem ele é. Apocalipse, capítulo 21. Estou provando aqui. O amor lança fora o temor. E aquele temor não é perfeito em amor. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. E o amor lança fora o temor. Então lança fora. Não tem temor. No verdadeiro amor de Cristo. Tu tens temor. Não estás perfeito em amor. E o temor, ou seja, o medo, traz consigo a condenação, a pena. A pena de Deus é a perca da tua salvação. Olha aí. Glória a Deus. Vou ler aqui o contexto. Vou ler aqui o contexto, que é sempre lindo ler um pouquinho aqui o que está antes. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui o contexto, é muito maravilhoso. Olha aí. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, enfeitada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi, portanto, como uma esposa adornada para o seu marido. A esposa é a igreja, o marido é Jesus Christ of Nazareth, Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaret. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, não é? E não haverá mais morte. Aleluia! Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Aleluia! Já se passaram. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, do alfabeto hebraico, a primeira e a última consoante letra, ou seja, o princípio e o fim. Aleluia! A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então quem vencer, mas para vencer tu não podes ter estas características, tu não podes fazer parte destas pessoas que aqui estão mencionadas. Mas quanto aos tímidos, olha qual é o primeiro: tímidos. A palavra tímidos aqui vem do grego deilos, quer dizer medrosos, covardes, temerosos. Então os covardes, os medrosos, né, que eles estão com pânico, estão com medo, estão com fobia, não vão entrar no reino dos céus. É logo o primeiro. Handakai. E aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, já sabemos aqui. Aleluia. O amor lança fora o temor. E Deus não nos deu um espírito de escravidão. Tens o Espírito Santo. É um espírito de libertação. De liberdade. Para andares outra vez em temor. E também não te deu um espírito de medo. Porque um abismo leva a outro abismo. Geralmente quando há um espírito de escravidão, ele traz também o espírito do medo. Para ficares mais oprimido ainda. Estamos em guerra espiritual. Então vamos aqui decifrar. Qual é a entidade que está por trás do síndrome do pânico? Primeiro vamos ver aqui o que é o síndrome do pânico. Glória a Deus. Síndrome do pânico. Antes de irmos mesmo aqui, vamos aqui. Síndrome do transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Bem, está aqui. Perturbação do pânico é uma perturbação. Então, uma pessoa perturbada, não é uma pessoa liberta. Então, a perturbação do pânico, isto é espiritual. Podem dar medicamentos, mas apenas vai afetar o teu corpo físico. Apenas vai afetar o teu cérebro físico, mas não a tua alma, sede dos pensamentos. Olha aí. Podes ficar adormecido, mas não vais ser liberto. Só Yeshua HaMashiach te pode libertar. Só Jesus de Nazaré te pode libertar.
Perturbação do pânico é uma perturbação de ansiedade. Pessoas têm crise de ansiedade. Pode ir a batismo? Não. Não está liberto. Pode tomar Santa Ceia? Não. É para a própria condenação. Pode ter oportunidade na igreja? Não, meu irmão. Pode ministrar? Não. Pode ser separado ao obreiro? Não. Pode ser pastor? Não. Ungido a pastor? Não. Pode tomar conta da igreja? Não. É um perturbado. Aleluia. Quanta gente perturbada tomando conta da igreja. Por isso é que de vez em quando a gente vê, olha, fulano matou-se, fulano tirou a própria vida. Porquê? Porquê é que fulano se mata ou tira a própria vida? Não é que eu não vou falar aqui a palavra para não termos aqui uma penalização do YouTube. Porquê é que uma pessoa tira a sua própria vida? Sendo um pastor, um pregador, um evangelista, um obreiro, uma pessoa que estava a tomar conta de uma congregação, quem sabe até um fundador de igreja, quem sabe até um missionário, quem sabe até um presidente de uma grande igreja, porque é que ele tira a própria vida? Aleluia! Repalaia, sai porque era perturbado, não estava liberto. Nem sequer devia ter sido consagrado a pastor. Muito menos ainda. Ele não devia nem ter ido a batismo, quanto mais consagrado a pastor, nem tomado a Santa Ceia para a própria condenação. Então, perturbação é uma perturbação. Diz aqui, é uma perturbação de ansiedade. Aleluia! A ansiedade corresponde à preocupação com acontecimentos futuros. Aleluia! Caracterizada por ataques de pânico. Ataques de pânico. São períodos súbitos de medo intenso associados a sintomas como palpitações, suores, tremores, falta de ar, dormência ou sensação que está prestes a acontecer uma coisa má. O pico dos sintomas ocorre em alguns minutos. A maioria dos ataques do pânico duram cerca de 30 minutos, embora parecer alguns segundos... não é parecer durar de alguns segundos a algumas horas. Em alguns casos a pessoa pode sentir medo. Aleluia, rei palabaia. Sentir medo de perder o controle sobre si ou sentir dor no peito. No entanto, os ataques de pânico não são perigosos em termos físicos. Os ataques do pânico podem ter uma origem numa série de perturbações, entre as quais perturbação do pânico, perturbação da ansiedade social, perturbação de stress pós-traumático, consumo de drogas, depressão ou outros problemas de saúde. Os ataques podem ser desencadeados por um acontecimento ou ocorrer de uma forma espontânea. Entre os fatores de risco estão o fumar e o stress psicológico. O diagnóstico deve descartar outras condições que produzem sintomas semelhantes, como hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, doenças vasculares, doenças pulmonares ou consumo de drogas. Então, vês aqui que é uma pessoa perturbada. Portanto, os ataques de pânico são períodos de medo intenso que podem ser acompanhados de palpitações, suores, tremores, falta de ar, entorpecimento ou a sensação de que algo terrível está para acontecer. Os sintomas são diversos e manifestam subitamente e o pico da intensidade ocorre em apenas alguns minutos. A pessoa pode manifestar ansiedade, então a pessoa ser ansiosa, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante do Pai. Lançai sobre Ele, ou seja, sobre o Pai Celestial, sobre o Abba Celestial, sobre o Paizinho. Remanagasaya. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber ou pelo que haveis de vestir. Então a ansiedade é coisa do capeta. É demónio de ansiedade também. Não é? E várias outras que eles chamam de perturbações mentais da mente é coisa da alma, da psique. A psique é a alma é invisível, não pode ser medida, não pode ser calculada, pesada. Só pode ser discernida a alma da pessoa através do Espírito Santo e através de dons de revelação, da palavra, do conhecimento ou da ciência. Glória a Deus! Através da palavra de sabedoria, através do dom de discernir os espíritos. Glória, ou através de visões e revelações ou sonhos. Glória a Deus. Aleluia. O que vai dentro do homem, o outro homem não pode analisar. Enganoso é o coração do homem, ou seja, é a alma, é a psique, é a mente do homem. E perversa mais todas as coisas, quem conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins para dar a cada um segundo as suas próprias obras e segundo o fruto das suas próprias ações. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso e o coração e perverso mais todas, quem o conhecerá? Aleluia! Só o Senhor pode conhecer. Então a psicologia, que vem da palavra psique, que é a alma, não resolve coisa alguma. A psicologia apenas te vai dar um remédio. O remédio remedeia, mas não cura a raiz do problema, que é espiritual. Tem a ver com espíritos que estão por trás dessas coisas. Amém? Psicologia não resolve, nunca resolve coisa alguma. Nem havia psicologia nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, Ele curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, epiléticos, endemoniados,
ramanta lá, lunáticos, perturbados, eram por ele curados. Ele repreendia os espíritos e as pessoas eram saradas. Amém? E o mesmo poder está nos seus discípulos, está em nós. Aleluia. Aqui, desconhecem-se, diz aqui, a pessoa pode manifestar ansiedade em relação a novos ataques e tenta evitar locais onde no passado ocorreram os ataques. Fica com medo de ir ali, medo de estar ali. Não é? Desconhecem-se as causas exatas dos ataques do pânico. Em muitos casos verificam-se antecedentes familiares de condição. Entre os fatores daí estão o fumar, o stress psicológico e antecedentes de abuso infantil. A pessoa foi abusada quando era criança, pode vir a ter, estes demónios podem vir perturbar e possuir, não é, a alma daquela pessoa e o corpo. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Quem querer diga glória. Então, Raman Talabasai, estou aqui a explicar que isto é um mundo espiritual. Isto aqui é guerra espiritual. Aleluia, isto é guerra espiritual. É este espírito. Aleluia, é este espírito. Já vamos falar sobre ele. Então, o que é que está por detrás da síndrome do pânico? Não é? Que espírito está por trás? É um espírito, não tem nada a ver, não se resolve ir ao psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta. Não se resolve com a psicologia moderna. Nos dias de Jesus não havia nem psicólogos, é uma coisa bem recente. E entre os psicólogos há divergências. Há dezenas de milhares de teses diferentes. Não é? De teses diferentes sobre, e teorias diferentes sobre os problemas psicológicos e como resolvê-los. Aleluia. Psicologia nunca resolveu coisa alguma. Não vai resolver. Nestes casos. Vai remediar, mas não vai sarar. Somente, não é? Somente Adonai. Aleluia. Eloheinu. Somente o Senhor nosso Deus é o Senhor que nos sara. Aleluia. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Yod Hei Vav Ei. Que muitos pronunciam Yahvé. Ou Yahweh. Somente o Senhor nos sara. Somente o Senhor nos liberta. Isto é que problema de libertação. Não tem nada a ver com remédio. Remédio remedeia, mas não cura. Halabai, Suriag, não arranca o mal pela raiz. Handakaya, Shurikanta, Lamasteri, Andalamaya. Oh, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos aqui. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos aqui, meu irmão. Já te vou revelar a origem. Eu até vou meter em letras maiores para os irmãos conseguirem ler. Pronto. Qual é a origem do pânico, do medo, da fobia? Não é? E qual é a causa do síndrome do pânico? Ou do transtorno do pânico? Olha aí. Agora é precisamente esta figurinha aqui. É o deus da mitologia grega Pan. É o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vive, segundo a mitologia, segundo as fábulas antigas e a mitologia, não é? Ele vivia em grutas. Atenta aqui este nome, grutas. Ou cavernas, não é? Locais, não é? Locais que estão debaixo de rochas ou de montes. E vaga pelos vales e pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas, que são deusas, divindades femininas. Ninfas, do grego clássico, da mitologia grega. Espíritos naturais femininos, ligados a um local ou objeto particular da natureza. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui ninfas. Glória a Deus. Ver também a genealogia dos deuses gregos. São frequentemente alvo da luxúria dos sátiros. E o que é o Deus Pan? O Deus Pan é um Deus que é metade homem, metade animal. Metade ser humano e metade bode. Então é um sátiro. O que é que ele fazia? Ele cometia atos de luxúria, ou seja, de fornicação, prostituição, não é? De todo tipo de imoralidade sexual, de pornografia, de orgia, com essas ninfas. Quem queria diga glória. Rou, Shenda, Kaya, Mando, Glória, Praço, Condorou, simplificando. As ninfas seriam fadas sem asas, leves e delicadas. São a personificação da graça criativa e fecundadora na natureza.
Amém? Não vou aqui aprofundar aqui na mitologia grega. A gente tem que se aprofundar em Deus. Mas é para o irmão entender, os irmãos, que isto é um demónio, meu irmão. É um espírito no mundo espiritual. Pan. E é também um Deus. Era cultuado como um Deus. Porque ele é o Deus dos bosques. Glória a Deus. Sharamandalabasteria dalamaya. Rovalabababababababa. Oh glória, estou sentindo uma glória. Amém? Estamos aqui desmascarando o reino das trevas. Amém? Ele é representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Ele é amante da música e traz sempre consigo uma flauta. Vocês já ouviram falar da flauta? Não é? É flauta pan. A flauta de pan. Instrumento musical e o nome genérico é dado a instrumentos musicais constituídos por um conjunto de tubos fechados numa extremidade, ligados a um lado. Então, esta flauta é dedicada ao Deus Pan. Amém? Eu também ao início não sabia, pensei que era apenas um instrumento musical, mas há instrumentos musicais que são consagrados a demónios. A própria Bíblia também cita, não é, que certas pessoas construíam instrumentos musicais para fazer festas e orgias. Não é? Festas pagãs, a deuses pagãos. Então houve instrumentos musicais inventados em honra de demónios, deuses, porque por trás de cada imagem, uma imagem é um ídolo. O que é um ídolo? É uma imagem. Seja de escultura, seja de gravura, pintura, fotografia. Não é? Glória, e por detrás de cada ídolo tem os demónios, porque as coisas que os gentios sacrificam é aos ídolos e aos demónios que as sacrificam e não a Deus. Então por detrás de cada imagem, representando neste caso o Deus Pan, tem a entidade, tem o espírito, não é? Esse espírito que está por detrás desta entidade. Aleluia! Oh glória! Isto é espiritual. Este Deus Pan é temido por todos aqueles que necessitam de atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispõe a pavores súbitos, a medos súbitos, não é? Desprovidos de qualquer causa aparente e que são atribuídos a Pan. E daí o termo pânico. Então a origem do termo pânico, lá está, síndrome do pânico, eu tenho pânico, tenho medo, tenho fobia, tenho temor, ai, estou apavorado, pavor. Isso é tudo, vem tudo do capeta, meu irmão, do demónio, chamado Pan, deste espírito chamado Pan. Glória a Deus. Pânico é um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. É um medo repentino e uma ansiedade. A palavra pânico deriva do deus grego Pânico, que levou à diversão de assustadores rebanhos de caprinos e ovinos em explosões repentinas e um medo incontrolável. Não interessa, eu não vou estar aqui a entrar mais em detalhes da mitologia porque é muita coisa, amém? Olha aqui, Pan apaixonou-se pela Náiades Xerinques. Na mitologia grega são as ninfas de água doce dos rios. Possuem o dom da cura e da profecia. Vê? Os demónios também, estes demónios em forma feminina, também possuem dons para enganar o povo. Xerinques é uma ninfa seguidora de Artemis. Anda, cai lá mai, por quem Pan apaixonou-se. Aleluia. Olha aí, vamos aqui à história. Então ele apaixonou-se por esta ninfa, por esta divindade, neste caso, esta deusa, esta fada sem asas, não é? Este espírito feminino, segundo a mitologia. Na mitologia grega, Xerinx ou Sirinx é uma ninfa e uma seguidora de Artemis. Artemis. Está aqui o Artemisia. É uma deusa grega ligada à vida selvagem e à caça. Então, tudo a ver com paganismo, conhecido por sua castidade. Por quem Pan apaixonou-se? Pan. Já vimos que Pan é o pai do pânico. O Pan, ele assusta as pessoas na floresta, que vão atravessar de noite, quando há escuridão e solidão. E que prega-te um susto. Este demónio é o demónio que te prega susto. É o demónio que faz com que tu tenhas medo, terror, pavor. Não é? Terror noturno. Ai, o terror noturno. Olha, cadê o Ezequias Silva? O profeta da madrugada do terror. Da madrugada do desespero e do terror. Cadê ele? Ele venha aí que a gente vai orar por ele. Pode ser que o demónio caia por terra na vida dele. Anda aí a profetizar coisa que não cumpre. É espírito da mentira, meu irmão. Então tem gente aí enganando o povo.
gerando pânico. No dia tal vai sair o cavalo amarelo. Né? Vai morrer muita gente. Né? Havia os cadáveres caídos. Não aconteceu nada, meu irmão. Cuidado. Quando o profeta fala e não cumpre, não tenhas temor desse homem, pois com soberba falou esse homem, de espírito de soberba. E não se humilhou. Ainda rogou pragas. Quem não crê nas profecias dele vai nascer um cancro na garganta, meu irmão. Que a seta seja devolvida ao feiticeiro. Em nome de Jesus. Pode ser que, se não vier pelo amor, venha pela dor. Esses profetas de Satanás. Porque Deus não é. Deus é a verdade. Deus não manda profetizar asneira. Então, por quem Pã apaixonou-se? Esta mulher. Quando este perseguiu a ela, ela cansada de fugir, pede às divindades para livrá-la do sofrimento. Estas a transformam num caniço, numa cana. O que é um caniço? É uma cana. Um caniço é uma cana. Glória a Deus. Aleluia. Num caniço. Aleluia. Assim Pã, ao abraçar Xirinx, viu-se abraçando um caniço. Então Pã montou um instrumento, ou seja, criou um instrumento com caniço. A Xirinx ou a flauta de Pã. A flauta de Pã, lá está. Então este instrumento é consagrado a Pã. Foi criado debaixo de inspiração de demónios, que depois trouxeram à terra. De espírito, neste caso de um demónio, que é um demónio, não é? É um demónio poderoso, porque era adorado como Deus, mesmo nos dias de Jesus. Não é? Depois já vais ver aqui um episódio muito tremendo. Glória a Deus. Safo, em seu poema Euneica, de Salamina, diz que ela era tão esbelta quanto Xirinx, que foi violada por Pã. Não vou entrar aqui em mais detalhes, tem a ver com violação e moralidade sexual, não interessa. Vamos aqui, continuando aqui. Pã apaixonou-se pela Naide Xirinx, que rejeitou com desdém o seu amor, recusando-se a aceitá-lo como seu amante, pelo fato de ele nem ser homem nem ser bode. Ou seja, ele era um híbrido. Metade homem, metade bode. Era um sátiro. Pã então perseguiu-a, mas Xirinx, ao chegar à margem do rio Ladon e vendo que já não tinha possibilidade de fuga, pediu às ninfas dos rios, as Naides, que mudassem a sua forma. Estas, ouvindo as suas preces, atenderam ao seu pedido e a transformaram num caniço. Quando Pã a alcançou e quis agarrá-la, não havia nada excepto o caniço e o som que o ar produzia ao atravessá-lo. Ao ouvir aquele som, Pã ficou tão encantado e resolveu então juntar os caniços de diferentes tamanhos, inventando um instrumento musical. Então, a invenção se deve aos demónios. Do mundo espiritual já havia sido criado, depois é que foi trazido para a terra. Aleluia! Primeiro o espiritual, depois o mundo material, natural. Primeiro o invisível, depois o mundo visível. Inventando um instrumento musical ao qual chamou Xirinx, em honra à ninfa. Este instrumento musical é mais conhecido pelo nome da flauta de Pã, em honra ao próprio Deus. Olha aí que... Pã. Então tu vês que a flauta de Pã foi criada no mundo espiritual tenebroso. Aleluia. Recamai por este demónio, por este espírito chamado Pã, por este falso Deus. Este falso Deus, que não é o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Pã teria sido um dos filhos de Zeus com a sua ama de leite, a cabra Améltia. A cabra Amelteia. Ai, Deus dos exércitos, meu Deus. Amelteia, na mitologia, foi a ninfa que possuía a cabra Ais, que deu leite a Zeus recém-nascido. Seu grande amor, no entanto, foi Selena Lua. Pronto. Não vou aqui porque isto aqui, amém? É complicado. Em uma versão egípcia, Pã estava com outros deuses nas margens do rio Nilo e então surgiu Tifão, inimigo dos deuses. O medo transformou cada um dos deuses em animais e Pã, assustado, mergulhou num rio e disfarçou assim metade do seu corpo, sobrando apenas a cabeça e a parte superior do corpo, que se assemelha a de um bode. A parte submersa adotou a aparência aquática. Lá está este espírito aqui, irmão. É um espírito também do reino marinho, aquático. Zeus considerou este estratagema de Pã muito esperto e, como homenagem, transformou em uma constelação que seria de Capricórnio. Lá está. A constelação de Capricórnio. Não é? A Bíblia diz, quando levantares os teus olhos, está lá em Deuteronômio, acho que capítulo 4, e vejas o sol, a lua e as estrelas, não te inclinarás a eles nem os adorarás. Nós sabemos que as estrelas, irmão, são anjos.
E tem gente adorando anjos. Tanto os anjos de Deus como os anjos que são os ex eleitos, como os anjos caídos. Tem a adoração aos anjos e aos filhos dos anjos que são os gigantes. São os Néfilins, que eram os grandes tiranos da antiguidade. Os heróis da antiguidade. Como Gilgamesh, como foi também o rei Og, não é? O rei Sion, não é? Que eram reis que moravam em Bassã. Fixa bem este nome aqui, Bassã. Então, já estamos aqui a ver que nós temos que repreender o espírito de Pan. Hey, Kamanagai da vida das pessoas. Não é? Esta história de pânico, pavor, terror, temor, medo, fobia. Não é? Tudo sinónimos têm origem neste capeta, não é? Neste demónio chamado Pan. Que, segundo algumas representações, o representavam também com o órgão sexual masculino erecto. Porque era também um deus de perversão sexual. Não só um deus da música profana, né, de farras e orgias, de idolatria, mas também de imoralidade sexual. Né? Para além de ser o espírito que causa pânico, medo. Glória a Deus. Então estamos aqui já desmascarando aqui no mundo, o mundo espiritual ao descoberto. Quantos podem dizer glória e quantos podem dizer aleluia. Amém? Não? Para tu teres mais alguns dados, glória a Deus, eu vou aqui abrir o livro de Enoque. Primeiro vamos aqui. Mapa de Israel. Vamos aqui ao mapa de Israel. Amém? Para tu teres uma ideia. Glória a Deus. O monte mais elevado de Israel é o Monte Hermon. Está aqui, o Monte Hermon. Portanto, o monte mais elevado de Israel. Isto porquê? Para tu saberes, não é, que isto tem ligação com a Bíblia. Tu já vais entender. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui ao Monte Hermon. Amém? Para tu entenderes. O Monte Hermon em hebraico, Ar Hermon, montanha sagrada em língua árabe. Amém? É uma montanha localizada na porção terminal sul da cordilheira do Anti-Líbano, na fronteira Líbano-Síria, com 2.814 metros de altitude. É a maior montanha de Israel. É a maior montanha de Israel. O seu pico está quase sempre coberto de neve, enquanto as terras ao redor queimam pelo sol no verão. Partes da encosta sul do Monte Hermon fundem-se com as colinas de Golã, que é onde era a região de Bassã. Fixa bem este termo, Bassã. Glória a Deus. A área foi capturada por Israel durante a Guerra dos 6 Dias em junho de 1867. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Aleluia. Rabba canta laba séria. Foi novamente capturada pela Síria em 6 de outubro de 1973, no primeiro dia da guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia da expiação. Amém? Glória a Deus, é o aleluia, dia da expiação. Glória a Deus. É o dia 10 do mês Tisrei, do 7 mês bíblico. Após a primeira batalha do Monte Hermon, Israel recuperou tanto o setor que controlava anteriormente como os setores sírios, em 21 de outubro, durante a terceira batalha do Monte Hermon. Amém? Não vou estar aqui a ler aqui muito mais, porque o que interessa aqui é esta parte aqui. O Monte Hermon foi também chamado de Baal Hermon. Porquê? Baal. Porque havia paganismo. Senhor Hermão. Havia altares construídos no topo do monte a Baal e também a Astarote. Astarte. Quem querer diga glória. Então havia paganismo, havia sacrifícios pagãos, havia idolatria. Mas este monte era um monte de Deus. Porque se nós formos aqui a ver o Salmo, olha o que é que diz aqui o Salmo.
Vamos aqui ao Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, ou seja, o azeite, a presença do Espírito Santo sobre a cabeça que manda ao corpo, que desce sobre a barba de Arão, e que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote agora é Cristo, que intercede por nós. E que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então tudo é do Senhor. Só que o capeta gosta de profanar aquilo que é de Deus. Então era o monte onde Deus ordenava a bênção e a vida. Mas o que é que aconteceu? No livro de Enoque, nós sabemos que em Gênesis 6 viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si todas quantas quiseram, quantas cobiçaram. E desta união profana e que não estava autorizada por Deus, não é? Surgiram os Néflins. Havia naqueles dias Néflins, gigantes na terra. E estes eram os tiranos, os homens de renome, os heróis, os tiranos que havia naqueles dias. Para tu entenderes o contexto. Então, tem a ver com Gênesis, e tu já vais ver onde é que os anjos precisamente caíram. Esses anjos. Vamos aqui ao livro de Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os tiranos, que houve na antiguidade, os homens de fama. Ou seja, os grandes reis como Og e Sião. E Sion. Olha aqui, Og e Sion. Olha aí. A Sion, rei dos amorreus, ou seja, dos gigantes, uma tribo de gigantes. E a Og, também era outro gigante, rei de Bassã. E a todos os reinos da Canaã. Para tu fixares, Bassã era a base, era do Monte Hermon. Para tu veres aqui no mapa. Temos aqui. Hermon é o monte mais alto, está no topo. Depois tens a região de Bassã. Não estão as colinas do Golã. Ou seja, havia a montanha mais alta e depois havia um grupo de colinas na região de Bassã, que ficava na base do Monte Hermon. E onde é que desceram os anjos caídos para se unirem às mulheres? Precisamente no topo do Hermon. Aqui o livro de Enoque nos diz que é uma informação paralela, mas que vai complementar. E sucedeu quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias lhes nasceram naqueles dias nasceram eles filhas formosas e belas. E os anjos, os filhos dos céus, as viram e as cobiçaram. E disseram uns aos outros: venham, escolhamos para nós esposas, dentre as filhas dos homens, e geremos filhos para nós. E Semaiasa, que era o seu líder, disse a eles. Portanto, isto era um sentinela, tal como está mencionado os sentinelas no livro do profeta Daniel. Era um anjo sentinela. Disse a eles: eu temo que vós possais não querer fazer isto, e que eu sozinho pagarei por este grande pecado. E todos lhe responderam e disseram: vamos todos fazer um juramento, e todos nós nos comprometeremos com maldições a não alterar este plano, mas a fazê-lo efetivamente. Ou seja, eles se comprometiam, se quebrassem esse juramento, iriam ser amaldiçoados. Então juraram todos juntos e comprometeram-se com maldições a respeito dele. E eles eram ao todo 200 que desceram em Ardis, que é o topo do monte Hermon. E chamaram à montanha, aleluia, chamaram à montanha o quê? À mesma montanha, Hermon. Chamaram à montanha Hermon porque nela tinham jurado e se comprometido com maldições. Glória a Deus. E estes eram os nomes dos seus líderes: Semaiasa, que era o seu líder, Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samsiel, Satael, Turiel, Yomiel, Araziel. Estes são os líderes dos 200 anjos e de todos os outros com eles. E tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a entrar nelas, e foram promíscuos com elas, e lhes ensinaram feitiços, encantamentos, e lhes mostraram o corte das raízes de árvores.
E elas ficaram grávidas e deram à luz grandes gigantes, e a sua altura era de 3.000 cúbitos. E eles devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não foram mais capazes de sustentá-los. Só até aqui, para entenderes o contexto. Então, para tu entenderes, glória a Deus, vamos aqui novamente para o mapa. Para depois chegarmos ao Panias, que é neste caso, para chegarmos a Pan, onde depois vem a palavra Panias, já vamos a Panias, para chegarmos a Pan. Então é assim, para tu entenderes, o monte Hermon, glória a Deus, está aqui. O Monte Hermon é o monte mais alto, mais 2.800 metros, de Israel. No início do monte, aqui na base do monte, é a região de Bazã. De onde o quê? Quando eles desceram, se juntaram às mulheres e nasceram gigantes. De onde era o rei Og, o gigante da região de Bazã. Sião, o rei dos amorreus, ou seja, de uma tribo de gigantes, para tu entenderes aqui o mistério. E o que é que acontece? Nesta região aqui, nesta base aqui, na base do monte, nesta região aqui, que também depois tem vários outros montes, que é os montes de Golã, tem uns montes mais baixos, porque é como se o Hermon fosse uma montanha, a maior montanha, depois houvesse montes mais baixos. Nesta região aqui de Bazã, é precisamente na entrada do Monte Hermon, na base, que é chamado de Portas do Inferno. E nós vemos aqui, irmãos, que esta imagem aqui, Banias, vem de Panias, que vem do Deus Pan. Ou seja, este nome foi em honra do Deus Pan, porque este local aqui também era chamado Portas do Inferno. E foi precisamente aqui que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então Banias vem de Panias, porque os árabes, na altura em que esta cidade, porque esta cidade se chamava Cesareia de Filipe, quando esta cidade passou para a mão dos árabes, eles não sabiam pronunciar o B, aliás o P, não tinha a letra P no árabe, então mudaram o nome de Panias, que vem de Pan, que vem do Deus Pan, para Banias. Aleluia! E é precisamente neste local que havia um grande templo ao Deus Pan, o Deus do pânico, o Deus metade bode, metade homem, o sátiro. Quem queria diga glória. E foi aqui que os deuses que desceram dos céus, os Elohim, os outros Elohim, que não o supremo Elohim, porque a palavra Elohim se refere tanto ao Deus Criador quanto aos anjos. Então esses outros Elohim que desceram, esses anjos que desceram do céu, entraram às filhas dos homens na região de Bazã, aqui na base do monte. Eles desceram, fizeram um juramento no topo e desceram aqui à base. E este local aqui, né, que era uma enorme entrada aqui por debaixo, né, essa enorme caverna é chamada de Porta do Inferno. E ao lado tinha o templo ao Deus Pan. Tinha o templo ao Deus Pan, que era a principal divindade adorada aí no sopé, na base, não é, do Monte Hermon. Glória a Deus, para tu entenderes. Então, era dedicado ao Deus do pânico, Banias, que depois foi mudado o nome para Banias porque os árabes não pronunciam o P. Então, mudaram para a pronúncia com B, Banias. Glória a Deus. Então, isto é interessante tu saberes. Vamos aqui a alguma passagem para tu entenderes aqui os mistérios. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Amém? Vamos aqui a isto, então, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para tu entenderes, irmão. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Olha aí.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, precisamente a cidade de onde estavam as portas do inferno, de onde estava aquele local que era Panias, dedicado ao Deus Pan, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis ser os homens o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Glória a Deus, aleluia. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ou seja, à região de Bazã, região dos gigantes, a cidade onde tem a porta do inferno, a base do Monte Hermon, que é as portas do inferno, e onde tem também o altar, logo ao lado, do lado direito dessa porta, tem logo o altar ao Deus Pan. Glória a Deus. Interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizeis ser o homem, o Filho do Homem? E uns disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e outros um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Disse ele. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bar é filho de Jonas, Yohanan, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alabando, glória, praça, maia. Eu terei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Então, esta é a mensagem. Esta é a mensagem. 6 dias depois, glória a Deus, ele subiu a um monte muito alto. 6 dias depois tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu para um monte muito alto, que é o Monte Hermon, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, logo assim ele subiu para o Hermon. Amém? Então ficou aqui o estudo. Amém? Ficou aqui o estudo para vocês. Glória a Deus. Ficou aqui o estudo. Ele subiu ao topo depois desse monte, e este estudo nos diz claramente que a síndrome do pânico é provocado por um espírito chamado Pan, que tem que ser repreendido em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe.